Tema de hoje: um coração endurecido. Como tem gente com coração duro hoje? E olha, irmãos, inclusive dentro da igreja. Nós vivemos num tempo que as pessoas estão com o coração cada vez mais duro. E lembre-se, quando eu falo de coração, coração é a mente do ser humano. A mente humana, ela é muito complexa. Nós já estudamos este ano sobre isso aqui, sobre este assunto. E por ser muito complexa, é meio que difícil você lidar com as pessoas hoje em dia. A cabeça das pessoas hoje, ela é tão complicada, tão endurecida, tão fechada, que você vê que se briga por qualquer coisa, se discute por qualquer coisa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo no passado e às vezes ainda hoje acontece. Eu me lembro, esses dias conversava com a minha esposa sobre isso, alguns anos atrás, isso talvez uns 20 anos atrás, 18 anos de casado mais ou menos, a gente tinha alguns problemas assim. Eu falava alguma coisa, eu falava A, ela entendia B, aí ela falava C e eu entendia D. A gente vivia num conflito que um dia nós paramos e falamos: espera um pouquinho, alguma coisa está errada. E nós oramos em relação a isso. Senhor, nós repreendemos toda a obra do inferno contra o nosso relacionamento, contra as coisas que nós falamos um para o outro. Deus, em nome de Jesus, abre, sara, cura a nossa mente, para que a gente deixe de falar coisas que talvez o outro não esteja entendendo, e quando a gente falar, que a gente saiba falar algo que realmente o outro possa ouvir e entender. Graças a Deus, depois dessa oração, muita coisa mudou no nosso relacionamento. Talvez até por isso a gente completou esse ano 38 anos de casados. Porque eu entendo que o inimigo luta contra a nossa mente. A própria palavra de Deus diz que o Deus deste século, Deus minúsculo que age neste século, ele cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a luz e nem a glória de Deus, através de Cristo. As pessoas hoje andam com o coração endurecido, o amor está esfriando. Como eu disse, por qualquer coisa se discute, seja no trânsito, seja por futebol, por política. Você vê nos campos de futebol, tem jogo de uma torcida só e ainda assim no final acontece brigas, discussões. É uma coisa terrível, porque a mente está, por causa do pecado, a mente humana ela está endurecendo. E isso está afetando até os cristãos. E por isso veio este assunto no meu coração, para que pudéssemos, à luz da Bíblia, estudar e entender o tempo que nós estamos vivendo. E tomar muito cuidado para que a nossa mente também não seja endurecida, venha a ficar até cega, obscurecida por conta do que nós estamos vivendo no mundo hoje. Como eu disse aqui 2 semanas atrás, nós fazemos parte de uma comunidade. A gente tem falado sobre isso. A nossa unidade tem que vencer. Estudamos isso domingo passado. Nós temos que estar juntos, unidos. Nós temos diferenças. Cada um acredita numa coisa, enfim. Mas a gente às vezes tem que deixar, ou na maioria das vezes, deixar essas diferenças de lado e entender que tem um objetivo maior. E esse objetivo maior é uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, todos juntos, unidos, servindo a um Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, adorando-o para sempre. Se a gente tiver esse entendimento, dificilmente o inimigo vai conseguir nos afastar, nos enganar em relação a Deus e a tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. É interessante a gente estudar sobre este assunto. E eu citei aqui de manhã, eu lembrei de uma canção que eu ouvi há um tempo atrás. E essa canção, parte da letra, ela dizia que o coração de muita gente é como curva de rio. Curva de rio, ela geralmente segura
aquelas garrafas PET, sujeira, tudo que se joga no rio e a água leva, chega num determinado momento que tem uma curva, na curva do rio aquilo ali fica bloqueado, fica parado, fica travado. O escritor dessa música, que não é cristã, uma música secular, ele comparou o coração de muita gente como curva de rio. Por quê? Porque tem muita gente com o coração tão endurecido que ele guarda dentro de si mágoas, iras, decepções, tristeza. Ele vai acumulando aquilo, aquela sujeira vai acumulando e vai afetando a fé que ele tem no coração, o relacionamento dele com Deus, o relacionamento dele ou dela com outras pessoas. Está cheio de gente assim amargurada, como curva de rio. O coração, a mente dessas pessoas é endurecido. Ele não consegue, por exemplo, liberar perdão. Ele não consegue amar como deveria amar. Ele vive uma vida fechada, uma vida só, triste. Meu irmão, curva de rio é assim. E tem muita gente que a mente dele, que o coração dele é endurecido e guarda essas coisas. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero te falar hoje, se você é uma dessas pessoas, eu acredito que não, mas se tiver alguém aqui assim, ou alguém assistindo, primeiro conselho que eu te dou: deixa vir hoje a água do Espírito Santo, direto do trono de Deus, passar no teu coração, na tua mente, limpar tudo isso, mandar embora, para você viver uma nova vida, confiando em Deus, crendo no Senhor. Pastor, mas eu sofri uma decepção, mas eu sofri uma tristeza. Esquece, olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé, deixa de lado. Mas sabe o que pastor? Irmão, para com isso. Viva um novo tempo na tua vida em nome de Jesus. Deixa Deus amolecer, se eu posso usar essa expressão, o teu coração, a tua mente, limpar, purificar em nome de Jesus. Se você olhar à luz da Bíblia, esse sempre foi um desejo de Deus. Em toda a história da humanidade, do relacionamento de Deus com o povo, Deus sempre quis se relacionar e trazer algo de novo para a mente das pessoas. Vou citar alguns textos aqui para você entender isso. Por exemplo, acompanhe aqui no telão, em Ezequiel 36, 26, Deus disse através do profeta: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Meus irmãos, um dos personagens do passado que entendeu isso foi Davi. Davi, certa vez, depois de ter cometido um grande erro, um grande pecado e tal, você sabe da história, ele reconheceu o seu erro. Ele olha para Deus, ele pede misericórdia, ele pede perdão, ele pede até para que Deus não tire dele o seu espírito. E ele escreveu no Salmo 51, versículo 10, o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Deus, eu errei, eu pequei, isso está me incomodando, está na minha mente, eu não quero mais viver com isso. Escuta, mas você vai passar, você vai sofrer por conta dos seus erros. Você cometeu um erro muito grave. Não tem problema, Deus, não tem problema, Deus. Eu só peço que o Senhor não tire da minha vida o teu espírito. Sem ele eu não vivo, mas ainda assim, Senhor, cria na minha vida, cria em mim um coração novo, um coração puro. Senhor, renova em mim um espírito reto. Esse deveria ser o desejo de todo cristão. Mas infelizmente a maioria das pessoas, elas não pensam assim. O coração do ser humano, ao longo dos séculos, dos milênios, a maioria sempre foi endurecida, mente fechada para Deus, para o relacionamento com Ele. E dentre essas histórias da humanidade, de relacionamentos assim, tem uma que me chama muito a atenção, um exemplo aqui, um modelo, uma figura de linguagem que Deus usou para tratar algo no seu povo, que é, até lendo, eu quero ler com você, claro, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler aí em Jeremias capítulo 13,
o que Deus falou para o profeta Jeremias em relação a esse tipo de relacionamento de homem com Deus e Deus para com os homens. Veja que interessante, Jeremias capítulo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir do versículo 1, veja que interessante essa história. Glória a Deus. Jeremias 13, 1. Saí da câmera aí, viu, gente? Opa, tudo bem, beleza? Boa noite, paz, tá bom. Assim me disse o Senhor, Jeremias falando: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Versículo 2: comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. 3: o Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, versículo 4: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Versículo 5: assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Versículo 6: depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Versículo 7: então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Versículo 8: e o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo, 9: assim diz o Senhor, do mesmo modo, também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Versículo 10: este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Olha, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Versículo 11: assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma, fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim. Para quê? Ora, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. E o Senhor declara no final: mas eles não me ouviram. Só até aí. Veja que interessante essa história. Deus, Ele fala através do profeta, dizendo o seguinte: escuta, o povo, e como eu sempre digo aqui, irmãos, povo é povo em qualquer lugar do mundo, né? Povo é povo. Povo, quando está indo bem as coisas, a tendência é ele se afastar de Deus, se esquecer de Deus. Eu não tenho tempo, não dá tempo, eu preciso, eu necessito. Aí quando a coisa aperta, quando a dificuldade vem, a tendência é as pessoas arrumar tempo para servir a Deus, para buscar a Deus. Nesse texto aqui, Deus está falando assim: esse povo, eu vou torná-los inúteis. Por quê? Primeiro, por causa do orgulho deles. Eles são muito orgulhosos. Talvez até nas entrelinhas, se você ler o texto, eles se esqueceram de que o que eles eram e tinham vinha do Senhor, veio de Deus, Deus que abençoou. Se eles estavam vivendo uma vida abençoada, não era para ter orgulho, eu que consegui, não, era para eles se voltarem para Deus e entenderem o seguinte: poxa, se nós estamos sendo abençoados, é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas em vez disso, esse povo tinha outros deuses. Eles começaram a adorar outros deuses. Se trouxer para hoje, muitos diriam assim: ah, pastor, mas eu não tenho outro Deus, eu só sirvo Jesus. Será? Eu brinquei aqui de manhã citando
Você que torce para o seu time de futebol, vamos fazer uma comparação aqui. Quando o seu time está jogando e você está assistindo o jogo, como é que você se manifesta na hora do gol, da bola da trave e tal? Você fica, vai Corinthians, vai Palmeiras, vai Paulão, quer dizer, São Paulo. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Sim. E aí, quando é para Deus, aleluia, glória a Deus. Por que é diferente? Se Deus tem o primeiro lugar, o que eu faço quando eu estou na igreja? Glória a Deus! Eu me lembro do irmão Antônio Pequeno, que está viajando, né? Anos atrás, ele foi instalar em casa lá um 220, e a gente pelejou, irmãos. Nós pelejamos aquele dia, Jesus amado, para achar, passar o cabo, para achar isso, meu Deus, que luta. E no final, quando a gente conseguiu, na cozinha assim, final da tarde, ele gritou, glória a Deus! Os vizinhos até ficaram assim, deve ter algum doido ali. Não, a gente está glorificando a Deus, porque a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer. A gente tem que glorificar a Deus, adorar a Deus. A gente tem que mostrar para Ele que Ele é o nosso Deus, que Ele é primeiro lugar na nossa vida, que Ele merece toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, sempre, não é só na igreja, é todo lugar. Eu fechei um negócio, eu falo o quê? Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Quer dizer, Deus está falando através do profeta. O povo se esqueceu do que eu fiz, do que eu falei. Sabe o que eu vou fazer? Eles estão orgulhosos, eu vou acabar com esse orgulho deles. Porque, meus irmãos, às vezes, entenda essa expressão, na maioria das vezes, Deus endurece o coração de pessoas para amolecer o nosso. Como assim, pastor? Deus é capaz de endurecer corações de patrão, de chefe. Deus é capaz de endurecer o coração de pessoas com quem você se relaciona. Meu irmão, Deus é capaz. Para quê? Para o meu e para o teu bem. Pastor, isso é possível? Eu vou te mostrar na Bíblia. Aquela história que todo mundo conhece do povo do Egito. Acompanhe aqui em Êxodo 4:19. Acompanhe aqui. O Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos que procuravam matá-lo. 40 anos antes, Moisés tinha fugido do Egito, porque ele tinha matado um guarda egípcio. E o pessoal perseguiu, o pessoal falou, ele foi banido do Egito. Aí agora Deus fala para ele, volta lá para o Egito, porque aqueles já morreram, aqueles que procuravam te matar. Versículo 20, então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados no jumento, e partiu de volta ao Egito. E ele levava na mão a vara de Deus. Deus tinha dado uma vara para ele. Versículo 21, disse mais o Senhor, ou pega uma vara, e Deus tinha abençoado aquela vara. Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas Deus fala assim, mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Meu irmão, não é uma coisa doida e lógica? O povo está 430 anos pedindo, Deus tem misericórdia da gente, o Senhor falou, prometeu, né? Lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, o Senhor prometeu que o Senhor ia libertar a gente daqui, para uma terra que mana leite e mel. Nós estamos esperando, o Senhor já faz anos, estamos aqui sofrendo, tem misericórdia, eles oravam e pediam e clamavam. Aí Deus ouve e fala, Moisés, eu vou enviar você. Eu já te capacitei com o poder, você vai realizar coisas tremendas lá, e eu vou libertar o meu povo, só que eu vou endurecer o coração de Faraó, para não deixar o povo ir. Uma coisa doida. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, porque se nós cumprirmos, como Moisés cumpriu direitinho o que Deus ordenou, meus irmãos, Deus pode até endurecer o coração de um de outro, mas a vitória será nossa no final, em nome de Jesus. Porque Deus honra a sua palavra, Deus cumpre com a sua palavra. E não foi diferente. Moisés foi, vocês sabem da história, quem lê Bíblia sabe da história das pragas que foram enviadas, ao menos as 3 primeiras
Para Faraó não quis dizer absolutamente nada, nada, porque os magos do Egito conseguiram fazer a mesma coisa. A partir, se eu não me engano, da quarta praga, que os magos do Egito olharam para Faraó e falaram: isso aí é só Deus pode fazer isso, não tem outra explicação. E Deus foi movendo, e Deus foi fazendo, e Deus foi até a última praga, antes dos filhos dos egípcios morrerem, os primogênitos. Deus já tinha falado para o povo: vocês vão embora hoje, vocês vão comemorar a Páscoa, e vai acontecer isso, porque eu prometi, e eu sou um Deus de promessas e de palavras que cumpre promessas, então eu vou tirar vocês daí, se preparem. E o povo se preparou, e morreu lá os primogênitos. Faraó ficou triste, ficou chateado, o povo do Egito perdeu seus primogênitos, ele mesmo, Faraó, perdeu o seu. Aí ele disse para Moisés: Moisés, leve embora esse povo, some daqui com esse povo, eu não aguento mais essa turma, leve embora, vai adorar o seu Deus onde vocês quiserem. E olha, fala para os egípcios: o pessoal, dá para eles ouro, dá riqueza, dá para eles bens, dá para eles pano, trapo, manda eles embora. Porque quando eles saíram de lá, Deus, os 400 e poucos anos que eles ficaram de escravos, não saiu de mão abanando, porque Deus não deixa ninguém de mão abanando. Eles saíram de lá indenizados. Saíram indenizados, com riquezas. Não souberam usar, tal, é outra história. Mas saíram de lá ricos. Ricos, saudáveis, e com uma promessa de morar numa terra que emana leite e mel. E eles saíram felizes. Que maravilha! E Deus é bom, aleluia. Juntou os trapos, a família, e vamos até chegar perto do mar. Acompanhe aqui Êxodo 14:1. Disse o Senhor a Moisés: 2. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Versículo 3: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. 4: então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Meu Deus, de novo. Todavia, Deus falando: eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 5: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. 6. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. 7. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores destes carros, tipo 2.0, 4 cavalos e tal, cada um com um oficial no comando. Versículo 8: o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Essa expressão aqui me fez pensar: irmão, como é que você marcha triunfante? Como é que você caminha triunfante? Como é que você anda triunfante? Você anda assim: glória a Deus, né? Mais um dia, né? Eu estou seguindo para a terra prometida, né? Amém, tá bom. É assim que é marcha triunfante? Como é que é uma marcha triunfante? Glória a Deus, mais um dia de vida. Opa, apesar de não ter ainda a provisão para hoje, eu sei que Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai me abençoar, porque eu sou fiel a Ele, eu amo o meu Deus, eu quero servi-lo, eu sei que Ele está comigo. Eu estou dormindo, o anjo dele acampa-se ao meu redor, eu me levanto, porque Deus me dá saúde para levantar, eu deito e durmo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Bendito seja o meu Deus, eu estou caminhando dia após dia, de vitória em vitória, porque eu sei em quem tenho crido, aleluia. Não seria assim uma caminhada triunfante? Imagina o povo, rico, cheio de riqueza, glória a Deus, saímos do Egito, os tontos dos egípcios ficaram lá,
tudo pobre, porque nós trouxemos a riqueza deles. Deus é bom, Deus é maravilhoso, até chegar no mar. Chegou no mar, eles olham para trás e vê o exército. Meu Deus, porque povo é povo em qualquer lugar, né, irmão? Basta a situação apertar, ele já começa a desconfiar. Será que é Deus mesmo que agiu? Moisés, ô Moisés, você tirou a gente de lá porque não tinha tanta tumba para enterrar a gente vai morrer aqui. Moisés fala com Deus, Deus dá uma ordem. Êxodo 14, 21, acompanhe aqui. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo parede de água à direita e outra à esquerda. 23, os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. 24, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Porque quando você está na presença de Deus e crê que Ele está contigo, Deus confunde até o seu inimigo. Ele pode vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7. Porque o Senhor está conosco. 25, fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. 26, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. 27, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. 28, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Porque se você pegar o texto um pouco antes, Deus fala para Moisés, fala para o povo ir, marchar, que eles nunca mais vão ver o exército, nunca mais eles vão ver esses egípcios. E o povo com medo marchou, e chegou do outro lado, quando a água fecha, meu irmão, morre todo mundo. Do outro lado os israelitas felizes. O texto diz que Miriam, e as outras velhas da época, quer dizer, as mulheres da época, pegou o tamborim e começaram a cantar: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos deu a vitória. Um dos salmos que está entre esses 150 foi Moisés que escreveu dessa manhã, agradecendo a Deus por tudo que ele havia feito. E eles ficaram felizes, eles se regozijaram, levantaram, vamos para a terra prometida, triunfantemente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, até chegar no outro dia e tiveram sede. Porque povo é povo, né, irmão? Povo é povo, a mente do povo é assim. Eu falei aqui de manhã, e eu vinha para cá, inclusive agora à tarde de casa, falando com Deus no carro, falei assim: Senhor, eu falei de manhã, e é verdade, Senhor, eu nunca vi milagres como aquele povo viu. Irmão, água se transformando em sangue, você já viu isso? Alguém já viu isso? Irmãos, praga de rã, eu já vi um monte de rã, lá no átrio quando eu vou lá, dia de chuva, aparece uns bitelão lá, mas uma praga, um monte de rã, de saraiva, aquela chuva de pedra pegando fogo, cair do céu, você já viu isso? Não vi, eu nunca vi. Milagres e maravilhas que Deus fez, tremendo, irmão, o mar se abrir, você já pensou o mar se abrindo? Parede de um lado, parede do outro, terra seca. Como é que é o fundo da praia que de vez em quando você vai, ou naqueles rios que você tomava banho quando era criança? Como é que é o fundo? Cheio de lodo, cheio de barro.
Aí o mar se abre e torna-se terra seca, e o povo à noite, à madrugada fora, atravessando em terra seca, parede de água de um lado, parede de água do outro lado, e o povo olhando aquilo. Nossa, Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso. Até o outro dia. Porque, como eu disse, eu vinha para cá falando: Deus, eu não vi esses milagres, né? Mas eu gostaria de ver mais alguns. Eu já vi milagres na minha vida, mas eu gostaria de ver mais alguns milagres acontecendo no meio desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Até para edificar a nossa fé. Esse pessoal viu milagres, maravilhas. Mas a mente deles era endurecida, coração endurecido, cabeça dura. Cabeça dura. Eles saíram ricos. O que eles fizeram com a riqueza deles? O ouro. Deram para Arão derreter e fazer um bezerro para eles adorarem. A riqueza que eles tinham, eles jogaram fora. Porque não tiveram paciência de esperar Deus conversar com Moisés e ele descer do monte. Olha que coração duro. Eles tinham visto milagres e maravilhas. Aí eles saem dali para uma terra que mana leite e mel, e era uma caminhada de poucos dias. Eles passam 40 anos no deserto, porque eles tinham um coração muito duro. Apesar de dizer que conhecia Deus, de ver a liberdade que Deus trouxe, ainda assim eles não tinham um relacionamento bom com o Senhor profundo, e perderam a chance de serem uma nação muito abençoada já naquela época. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, meus irmãos, nós vamos ver pessoas hoje dentro da igreja ainda com o coração duro, gente metida a religiosa, gente que se acha melhor do que o outro. Não, porque eu sou crente, ó. Não, porque eu tenho um cargo, irmão, é só você olhar para a cruz. A cruz, todos são iguais, porque todos pecaram. A cruz, assim, Deus lá em cima, o homem aqui, Jesus se colocou no meio e deu a vida por nós e abriu uma porta celestial para a gente ter um contato com Deus através do sacrifício dele. Não é por nossos méritos, não é porque a gente é bacana, tem dinheiro, tem uma empresa, não. Nós somos salvos pela graça de Deus que foi manifestada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e foi caro esse preço. Para quê? Para a gente ter um coração duro, fechado. Sabe, aquele negócio de você estar na igreja, e eu já falei aqui, repito, né? Eu sempre falo, gosto de tocar nesse assunto, porque é um assunto contundente, né? Você fala de fofoca na igreja. Irmão, você tem uma mente tratada, curada, você não dá ouvidos para as fofocas, para as bobagens que fala. Dia desses uma pessoa falou comigo, falou: pastor, eu estou visitando uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja lá, que eu estou tentando ver algo diferente. Eu falei: que bom que você está procurando igreja, mas olha, se você está procurando uma igreja perfeita, você se lascou, porque não existe igreja perfeita. Existe igreja mais bonita, maior, estacionamento melhor, com uma cantina melhor, banheiro de shopping. Um dia nós vamos ter banheiro de shopping em nome de Jesus. Você vai encontrar isso. Agora, onde tem gente, povo, tem problema, tem fofoca, tem diz que me diz. Não adianta. Por maior que seja a igreja, por mais bonita, igreja perfeita não tem. Igreja perfeita só nos céus. E é por isso que a gente está aqui dia após dia, domingo após domingo, estudando a palavra, para a gente crescer e Deus tratar a nossa mente, abrir o nosso coração, para a gente viver uma vida mais saudável. Tem um texto, Jesus ensinou sobre isso. Tem um texto que é assim um negócio, me permita essa expressão, tão imbecil. Mas a mente dos fariseus, dos doutores da lei, que se achavam alguma coisa, era tão dura, tão endurecida, que eles seguiam Jesus, e eles viam os milagres, eles viam as maravilhas. Gente, pessoa sendo curada, cego vendo,
surdo ouvindo, aleijado andando, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos esperando a cura, ela é curada instantaneamente. Eles caminhavam, eles viam os milagres, as maravilhas, Jesus libertando, expulsando os demônios, as pessoas sendo curadas, abençoadas. Eles viam, aí eles chegam de uma dessas situações, de uma dessas cruzadas, né, de evangelismo. Chega Jesus e os seus discípulos num lugar com fome, aí eles pegam o mantimento e começam a comer. Tipo, em nome de Jesus, faça mal, faça bem, amém e tal. E começaram a comer. E os fariseus de longe. Ah lá, tá vendo? É assim, ó. Aí chegou e Jesus falou: Jesus, pode fazer uma perguntinha? Pode. O nosso ritual é que a gente tem o costume de lavar a mão antes de comer. E os seus discípulos não têm. Você não acha chato, feio isso? Olha a cabeça dos caras, irmãos. Eles tinham acabado de ver maravilhas e milagres que Jesus tinha feito. A preocupação dele é que os caras estavam comendo sem lavar a mão. Aí Jesus, Mateus 15, acompanha aqui, versículo 16. Ele disse assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Será que é tão difícil para você entender, ou para vocês entenderem, que isso que vocês estão falando é bobagem? Vocês estão preocupados com o micro. Vocês não se preocupam com o macro, que é o que acontece em muitas igrejas. Tem muitas igrejas que tem gente que tem a mente endurecida, fechada. Ele não consegue enxergar as coisas boas, os milagres que Deus tem feito. Irmãos, Deus tem feito coisas tremendas aqui nesta igreja, para a honra e glória dele. Deus tem feito coisas tremendas, portas têm sido abertas, pessoas têm sido curadas, vidas têm sido transformadas, têm sido abençoadas. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui, mas as pessoas não conseguem enxergar isso. E eu lembrei aqui de manhã daquele texto de Hebreus capítulo 12, que no capítulo 11 fala dos heróis da fé, gente que acreditou, gente que lutou, gente que foi para frente, que tinha um relacionamento com Deus profundo, que entendeu o propósito, que servia a Deus de todo o coração, que deu a vida para o evangelho chegar até a gente aqui. Aí o autor de Hebreus capítulo 12 fala assim: então também nós, irmãos, que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, irmãos que venceram, irmãos que já estão na presença de Deus, e nós um dia vamos ser reunidos com eles, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Ele, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. O que Ele quis dizer? Irmão, para com essas bobagens, deixa de lado isso daí, olha para Jesus, olha para as coisas boas. E eu falei aqui há pouco, tem gente que a mente dele é curva de rio, ele tem tanta coisa guardada ali, apodrecendo na mente dele, que ele não consegue ver o sobrenatural de Deus. E olha, meus irmãos, que eu sei aqui nessa igreja, todo mundo tem uma casinha para morar, uma cama e um travesseiro para deitar, roupa para vestir, comida para comer. Quem já tomou hoje café da manhã, almoço, só não jantou ainda? Olha, mãe, Jesus amado. Quem já jantou hoje, por exemplo? Ninguém. Quem pretende jantar hoje? Eu aceito convites, fica à vontade. Brincadeira. Não está faltando. Deus tem abençoado, suprido, capacitado. A maioria esmagadora dessa igreja está trabalhando. Meu irmão, isso é bênção de Deus. Mas as pessoas, como aquele povo, eles estavam ricos, saudáveis, e tinham uma promessa de morar numa terra que manava leite e mel. Mas a cabeça deles era assim: não tem água hoje para beber.
Aí Deus manda água. Aí no outro dia, não tem comida. Aí Deus manda um maná. Aí depois que Deus manda o maná, depois de um mês eles reclamam, esse maná aqui, eu vou te falar, viu? Todo dia maná, não dá. A gente era escravo, os caras tão ricos, saudáveis, e com uma promessa de uma terra que manda leite e mel, sim ou não? O que eles tinham que falar? Glória a Deus, é o maná hoje? Vou comer o maná, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, Moisés, eu não aguento mais comer isso aqui, Moisés. Chegou um momento até, tem um relato na Bíblia, que eles disseram assim, usaram a NVI traduziu assim, Moisés, a gente não suporta mais comer essa porcaria de comida. Eles usaram essa expressão. Deus manda as codornizes. Porque lá no Egito a gente era escravo, mas comia carne. Aí Deus manda carne. Se você ler o texto, diz assim, come até pelas ventas. Se você conseguir comer pelas orelhas, nariz, você come, até se acabar, já que você quer carne. Mas ainda assim, com tudo isso, povo de coração duro. Se a gente vê hoje como tem gente ingrata, coração endurecido, ele não consegue enxergar o melhor de Deus, o que Deus já fez por nós. Meu irmão, só de Jesus ter morrido na cruz por mim e por você, a gente já devia estar feliz todo dia, porque Ele já pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. A gente estava condenado a viver a eternidade longe de Deus, e agora, se a gente permanecer firme, nós vamos viver a eternidade na presença de Deus, graças a Jesus. Quer dizer, só por isso eu já devia viver feliz. Mas não. Tem gente hoje, no século 21, dentro da igreja até, que tem um coração endurecido. Toma cuidado. Antes de encerrar, eu quero ler mais um texto com você. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 3. Eu já estou encerrando aqui. Deus é bom. Hebreus, capítulo 3. Versículo 7, amém? Achamos aí? Tem textos que eu ponho aqui, tem textos que eu gosto de ler, por isso que é bom você ter Bíblia. Hebreus 3, 7, o texto nos ensina, assim como diz o Espírito Santo. Quem que está falando? Quem que está falando? Ele está conosco aqui nessa noite? Amém. Ele está no teu coração, no meu coração? Amém. Como o pastor Paulo pregou aqui, quinta-feira, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. Então, o Espírito diz. O que Ele diz? Preste atenção aí. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. 8. Não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Versículo 10, por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Versículo 11, olha que coisa terrível, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha que coisa terrível, irmãos. Versículo 12, o autor de Hebreus diz assim, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 14, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim
a confiança que tivemos no princípio. Versículo 15: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz. Ele está falando com você nessa noite? Não endureçam o coração como na rebelião. 16: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? 17: contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Versículo 18: e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Versículo 19: vemos assim, e último, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Só até aí. O que eu aprendo com isso aqui, meu irmão? Mente, coração endurecido. Hoje você fala de Jesus para as pessoas, você precisa receber Jesus, você precisa mudar de vida, ter uma nova vida. Jesus quer mudar a tua vida, Ele quer trazer algo de novo. As pessoas falam: não, hoje eu não quero. E quando quer, é assim: ó, eu quero, mas é do meu jeito, tá? É do jeito que eu quero, porque se for do jeito dele, eu não quero. E por isso que está cheio de crente com o coração endurecido. Quando ele citou aqui nesse texto algumas coisas daquele povo, se nós trouxermos para hoje, meus irmãos, toma cuidado, presta atenção no que eu vou falar aqui para encerrar. Toma cuidado com o pecado. Hoje tem igrejas que dizem que pecado é só pecado. Tem jovens hoje indo numa determinada igreja aqui em São Paulo, uma igreja que diz assim: nós vivemos na super graça, na graça abundante. Então, não importa o que você faz durante a semana, você pode pintar e bordar, você pode fazer sexo sem problema, sem precisar estar casado. Tem igrejas hoje que estão se adaptando ao costume do mundo, né? As pessoas do mundo têm a sua opção sexual hoje, e aí a igreja se adapta. Não, Deus te ama, vem para cá, nós temos um grupinho para você aqui, você vai se sentir bem e tal. Irmão, bacana. Só que Bíblia é Bíblia, e a palavra de Deus não muda. Tem igreja aí que foi criada para essas pessoas terem essa opção sexual. Eles criaram uma Bíblia, tipo Romanos 1, que fala de que Deus entregou esses infames às suas paixões. A paixão de antigamente em Roma, homem com homem, mulher com mulher, era sexo com animais, era uma coisa terrível. O texto diz: Deus os entregou às suas paixões. Quer dizer, arrancar esse texto, arrancar os textos lá de Números, de Deuteronômio, que ensina sobre isso. Arrancar outros textos da palavra que fala sobre homossexualidade. Então Apocalipse, quando diz: ficarão de fora, não sei se você já leu esse texto, ficarão de fora adúlteros. A versão João Ferreira de Almeida falava assim: os sodomitas, que era em relação aos de Sodoma e Gomorra, que faziam sexo entre eles. A NVI fala as pessoas que cometem esse sexo ilicitamente. Os homossexuais ficarão de fora do reino de Deus. Pô, então tem alguma coisa que está errada. Se a Bíblia fala uma coisa e estão vivendo outra, por que eu estou te falando isso? Cuidado, que o diabo está entrando sorrateiramente e está querendo nos enganar. Pecado continua pecado. Deus ama o pecador, mas não deixa o pecado tirar você da presença de Deus. Sabe por que tem gente dentro da igreja com o coração endurecido? Porque o pecado tomou conta da vida dele. Ele não consegue se livrar, é curva de rio, está cheio de coisa ruim na sua cabeça. Por mais que ele vá à igreja, por mais que ele ouça a palavra, não existe mudança. Agora, quando a gente abre o coração, quando a gente entende a palavra, quando a gente vive a palavra. Eu vou citar aqui para encerrar o que Deus falou para Moisés. Deus falou assim: vai para o Egito, está aí a sua vara.
E tudo que eu falei para você fazer, faça exatamente assim. Você vai ver o que vai acontecer, você vai ser bem sucedido e o povo vai ser liberto. Pois eu tomo essa palavra hoje, em nome de Jesus, que Deus me permite, e trago para vocês aqui. Meu irmão, minha irmã, Deus já te deu vida, e vida com abundância. Siga a palavra, pratique a palavra de Deus diariamente na tua vida. Ensina os teus filhos, trata com eles, conversa com eles. E você vai ver que no final você vai ser abençoado e bem-sucedido em nome de Jesus. Abra a tua mente, deixa Deus entrar no teu coração e tratar a tua vida. Deixa Ele arrancar essas coisas más que possam estar talvez atrapalhando o teu crescimento espiritual. Não tenha um coração endurecido, tenha um coração amolecido pela graça e pelo amor de Deus. Amém.